A partir do século XVI, as grandes potências marítimas europeias da época, Portugal, Inglaterra, Espanha, Holanda, França e Dinamarca, começaram a fazer dinheiro neste comércio. Os navios deixavam os portos europeus carregados de armas de fogo, tecidos sofisticados, bebidas e produtos de luxo. Os bens eram trocados na costa africana por homens e mulheres feitos prisioneiros. Eles eram então vendidos no Novo Mundo e forçados violentamente à escravidão. O embranquecimento sempre foi um objetivo da elite aqui nessas plagas. Sempre foi, ele sempre quis embranquecer. E, além do desprezo que precisaram criar no inconsciente para poder assumirem o papel de carrascos, né, cotidianos, existia também o medo da força de trabalho. Então, ninguém queria dar trabalho. Quando acabou a instituição da escravidão, eles queriam que os pretos desaparecessem, né? Sumissem simplesmente. E aí começaram a trazer para trabalhar os imigrantes miseráveis da Europa. A Europa já estava roubando nossas riquezas há muito tempo, saqueando geral aqui, aí exportou para nós a miséria deles, que chegou na figura da massa de imigrantes, que veio de Itália, Espanha, de um monte de lugar da Europa. E aí isso era a tentativa de um processo de branqueamento da população, que se acreditava possível, tanto que se investiu nisso. E como a realidade sempre se impõe, né, a prática sempre se impõe à teoria, isso não foi possível. Né? E os afrodescendentes se tornaram a maioria da população, não eram na época, se tornaram, porque são necessários como mão de obra barata, né? Na construção civil, no trabalho duro, né? Nos piores trabalhos, se adequaram e proliferaram dentro da população. Ou seja, esse embranquecimento é uma ilusão criada, mantida, e que até hoje alguns de mentalidade escravista herdaram não só a mentalidade escravista, como esse pensamento de branquear a população brasileira como se isso fosse melhorar alguma coisa. Porque se a gente pensar bem, os brancos foram o terror do mundo, né, mano? Chegaram no mundo inteiro na base do canhão, impuseram a sociedade deles, dominaram, colonizaram, dividiram o território, dividiram nações, exterminaram, né? Proliferaram dor, sofrimento e sangue pelo mundo inteiro, mano, até na China. Até na China. Eles tomaram a Índia, começaram a produzir ópio e foram vender na China. Quando o imperador da China viu que aquilo estava demolindo a população, estava destruindo, resolveu proibir o tráfico de ópio. E aí a rainha da Inglaterra começou a guerra pela liberdade de comércio. Invadiu a China e foi destruindo cidade a cidade, até o imperador se render e permitir a venda do ópio inglês plantado na Índia. Ou seja, o branco não é referência para ninguém não, velho. Isso é lavagem cerebral. Essa admiração enorme pela Europa, pelo europeu, primeiro mundo às custas do nosso sofrimento, da nossa riqueza, do nosso ouro, do nosso sangue. Eles importavam da mina, porque era uma rapaziada que conhecia a extração de ouro da pedra. Os africanos trouxeram a tecnologia de tirar ouro da pedra, que os europeus não tinham. Eu tive em Ouro Preto há pouco tempo e vi muito essa história. O cara comprava o escravizado, já sabendo que daqui a 7 anos ele tem que ter rendido o suficiente para comprar outro, porque esse vai morrer, enfiado nos buracos lá das minas. Era compra com prazo. Sabia que ia matar o cara. A mentalidade escravista não permitia que o ex-dono de escravo aceitasse pagar salário para preto. Era questão de honra para ele. Ele se sentiria humilhado se ele pagasse, ainda desprezando. Mas se ele não queria pagar. Tanto que nas fazendas do Brasil, do interior do Brasil, isso é encontra caso da rapaziada não ter opção, porque era uma sociedade hostil, aceitar trabalhar por moradia e comida. Como escravo, só não tinha mais pancadaria. Mas expulsão era fácil.